Amém, glória a Deus. Aplauda mais uma vez aí. Dá um glória. Boa noite, pode se sentar. Mano, eu tava com medo das meninas caírem ali. Fiquei toda hora olhando. Ai, isso aí. Boa noite, pessoal. Mais um house. Se alguém puder acender a luz aí pra mim, pra eu ver o rosto de todo mundo. Obrigado. Isso aí, mais um house. Estou muito feliz. A banda tá bonita demais. Tudo muito bonito. Só uns rostinhos que não tá muito bonito aí não, que eu tô vendo, o pessoal meio brincadeira. Pessoal, seguinte, o tema da mensagem de hoje, vou ser bem direto, é Igreja, o povo chamado por Deus. A gente está vindo numa pegada aí de mensagem sobre se preparar para o que Deus irá fazer no nosso meio, e nada mais importante do que a gente entender o que é igreja, o que é ser igreja, alguns dos problemas que a igreja vem enfrentando. E para você que está visitando a igreja, para você que ainda não conhece de fato o que é a igreja, é importante que você já fica meio por dentro de tudo que acontece. Essa mensagem vai ser bem bacana para isso. Então, quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. Depois a gente continua lendo mais um pouco. Abre aí sua Bíblia, no seu celular. Amém? O texto diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, irmão, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, em qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui. Que nesse momento, tudo que venha a ser falado aqui neste lugar, Pai, seja a palavra que vem de Ti, Deus. Que essa palavra possa causar transformação e mudança em nome de Jesus. Amém. Então, para começar essa mensagem, o apóstolo Paulo aqui, ele nos apresenta dois retratos da igreja. O primeiro é a igreja como Deus a vê, e o segundo é a igreja como a gente vê a igreja. No primeiro retrato de como Deus vê a igreja, Paulo ele descreve a nossa posição em Cristo, e isso é a santificação posicional. E no segundo retrato, Paulo descreve quem nós somos existencialmente, quem nós somos na terra, e fala sobre a santificação progressiva. Então, no primeiro retrato, Paulo fala sobre a santificação posicional, quem nós somos em Cristo, e no segundo retrato, sobre a santificação processual, que é quem nós somos existencialmente, o que estamos fazendo aqui. E o que nós somos em Cristo, posicionalmente, deve ser evidenciado pelo que praticamos na nossa vida diária, no nosso processo de vida. E igreja, como Paulo vai falar, é um povo chamado por Deus. A palavra grega eclésia, que quer dizer igreja, significa um povo chamado para fora. A igreja é o povo tirado do mundo, que é separado para Deus, para uso exclusivo de Deus, para os seus planos, para os seus propósitos, para o que Ele deseja fazer.
Cada igreja ela vai ter dois endereços. Primeiro, ela tem um endereço geográfico. Estamos aqui na cidade de Indaiatuba, nesse bairro. E o segundo é o nosso endereço espiritual. A igreja ela é sim um local onde a gente se reúne, mas ela também está ligada à igreja universal, que é o corpo de Cristo. A igreja ela vai se mover em duas dimensões. A gente é cidadão de dois mundos. Ao mesmo tempo que temos um endereço na terra, e somos pessoas que têm sonhos, lutas, dificuldades, fraquezas, frustrações, somos também pessoas que vivem numa dimensão espiritual gloriosa que se chama corpo de Cristo. A igreja, eu vou trazer algumas características da igreja, e a primeira característica é que a igreja tem um dono. A igreja é de Deus. A igreja não é minha, não é do pastor, não é sua, não é dos membros, a igreja pertence a Deus. Paulo chega a dizer em Éfeso que a igreja é de Deus porque ele comprou a igreja com o seu sangue. Não se trata, portanto, da igreja de Corinto, como a gente leu aqui, mas da igreja de Deus em Corinto. Quando nós vamos tratar sobre um assunto da igreja do Nazareno, não se trata da igreja do Nazareno, mas se trata da igreja de Deus, aqui em Indaiatuba, nesse local. A igreja é de Deus. A segunda característica é que a igreja é chamada para a santidade. E a santificação, ela tem dois aspectos importantes, como eu disse no começo. O primeiro é a santificação posicional. Todo crente é santificado em Cristo. Toda pessoa que crê em Jesus é santa. E essa santificação é posicional, é quem você é em Cristo. Ser santo é estar em Cristo. E isso é um ato, não é um processo. A partir do momento que eu creio em Cristo, eu me torno santo. Eu estou santificado porque estou em Cristo. Se você está em Cristo, você foi separado para Deus para sempre. E depois tem a santificação processual. A gente leu, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. E parece que é meio contraditório, porque se já é santificado, por que tem que ser chamado para ser santo? É que a primeira santificação é a posicional, e a segunda é a processual. Quem está em Cristo é chamado para andar com Cristo. Quem está em Cristo precisa ser transformado progressivamente à imagem de Cristo. E essa é a santificação processual, é o processo que estamos passando. Essa santificação ela é progressiva e ela só termina no dia glorioso de Jesus Cristo. Ela nunca acaba aqui na terra, é um processo que estamos passando. Cada dia a gente aprende algo novo, cada dia a gente é transformado por algo novo, cada dia a gente busca algo novo e vivemos esse processo. Outra característica é que a igreja é uma família universal. E é um grande erro quando a gente olha para um grupo, para a nossa denominação, para a nossa igreja local, e a gente tem a pretensão de que o nosso grupo, a gente tem a vaidade de que a nossa panela, igreja do Nazareno ou outra igreja, achar que somos os únicos que estão em Cristo. A gente foi chamado para ser santo, com todos os que em todo lugar invocam o nome de Cristo. Não só aqui. A igreja de Deus é maior que a nossa denominação. Ela é maior que a nossa igreja local. Se você está em Cristo, você pertence a uma família que está espalhada no mundo todo. E nenhuma igreja ela pode ter a exclusividade de apropriar para ela mesma a pessoa de Cristo. Outra característica, a igreja é um povo enriquecido pela graça de Deus. O crente ele não é uma pessoa pobre, é uma pessoa muito rica, mas rica em graça.
E a gente acha que quando a gente procura uma igreja evangélica, quando a gente busca Cristo, todas as áreas da nossa vida vão ser transformadas num passe de mágica. Mas nós não pregamos bênçãos e riquezas materiais, e sim bênçãos celestiais. Paulo está dizendo que os crentes em Corinto, eles foram enriquecidos em toda a palavra, em todo o conhecimento, com todos os dons espirituais. Quando somos salvos, recebemos dons espirituais, e não existe riqueza maior que essa. A igreja de Corinto era uma igreja rica, rica na palavra, no conhecimento e na captação dos dons. A igreja de Corinto, ela tinha todos os recursos necessários para realizar a obra de Deus. Outra característica da igreja é que a igreja é um povo que espera a segunda vinda de Cristo. O que mais motiva a igreja a ser santa? Paulo diz que o que mais motiva a igreja a ser santa é a expectativa pela volta de Cristo. A expectativa pela volta de Cristo tem que levar a igreja a se santificar. Quando o crente aguarda a volta de Jesus, quando ele vive nessa expectativa que Jesus vai voltar, ele se santifica. Uma pessoa que ela perde de vista essa verdade sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, ela tem a tendência de cair na mesmice, de cair na rotina, e se descuidar da sua vida espiritual. Virar algo secundário, a busca. Nós, que cremos em Cristo, devemos estar com os nossos olhos elevados, aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Outra característica, a igreja é um povo que tem dependência da fidelidade de Deus. A gente depende somente da fidelidade de Deus. Paulo diz que a fidelidade de Deus deve nos levar a uma vida de santidade. Nos versículos 8 e 9, a gente lê que Jesus Cristo nos confirmará até o fim para sermos irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa salvação depende da fidelidade de Deus. A perseverança dos santos, a segurança e a certeza da salvação não estão firmadas nas nossas mãos. Quem persevera é o próprio Deus. Pois aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel e justo para completar até o final. Quem persevera é Ele. Paulo diz que é o próprio Jesus que vai nos confirmar até o fim. E é muito bom saber que a nossa vida está na mão de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E das suas mãos ninguém pode nos tirar. É bom saber que os problemas da vida, que as lutas do dia a dia não podem nos tirar das mãos de Jesus Cristo. Nada poderá nos afastar do amor de Deus. Para aqueles que estão em Cristo, nada pode nos tirar do amor de Deus até o fim, porque Ele é fiel e justo para nos confirmar até o dia final do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A nossa salvação é garantida por Deus até o final, e a perseverança da salvação está em Deus. E depois que eu passei todas essas características da igreja, que Paulo elogia a própria igreja de Corinto, fala da sua posição em Cristo, ele começa a tratar dos problemas da igreja. A igreja estava passando por divisão, a igreja estava rachando. E a gente vive uma época onde as igrejas estão se dividindo. E eu não falo igreja local, eu falo igreja de Cristo, universal. As pessoas não têm mais compromisso com a verdade e nem com a aliança de amor que elas fazem quando entram em uma igreja. Elas firmam um compromisso hoje e amanhã já estão buscando uma igreja local que pode atender as suas necessidades.
Os membros insatisfeitos muitas vezes não têm a percepção do compromisso que eles firmaram e começam a buscar outros lugares para firmar outro compromisso, e mais uma vez saem insatisfeitos porque não têm noção do compromisso de amor que fizeram a entrar naquele lugar. Disso surge o hábito comum da gente ficar trocando de igreja. Porém, Paulo ele faz 3 perguntas. A primeira pergunta que ele faz é: Cristo, ele está dividido? Quando a gente lê o primeiro capítulo de Corinto, a gente vê que existiam 3 pessoas que pregavam naquela cidade. Que era Paulo, Apolo e Pedro. E Paulo ele não prega um Cristo, Apolo prega outro Cristo e Pedro prega outro Cristo. Existe apenas um Salvador e apenas um Evangelho. Paulo diz que as divisões na igreja elas são absurdas, porque elas estão levando os crentes a pensar que Paulo estava pregando um Cristo, Apolo estava pregando outro Cristo e Pedro estava pregando outro Cristo. E há somente um Salvador, e há somente um Evangelho, e a igreja de Corinto começou a se dividir. Por quê? Porque em vez da igreja influenciar o mundo é que estava influenciando a igreja de Corinto. E o que estava acontecendo? Essa é a segunda pergunta que Paulo faz. A sociedade de Corinto ela estava dividida entre suas ideias, líderes, filósofos e pensadores da época. Quando as pessoas iam às praças da cidade, elas ouviam os filósofos que costumavam falar alto e pregar suas ideias, e falava o que elas entendiam do Evangelho, o que elas entendiam da parte de Jesus Cristo, dando a própria percepção delas. E as pessoas afirmavam: eu sou seguidor do filósofo tal. Ou então, eu sou partidário de tal filósofo. Eu sigo tal pensador. E essa influência mundana começou a entrar na igreja. E é muito triste quando o mundo invade a igreja. A igreja estava seguindo um modelo mundano. E o meu maior medo é que o mundo invada a igreja hoje. Porque a gente está dando um entretenimento carnal para pessoas carnais. A igreja não é entretenimento. E que modelo era esse? O culto à personalidade. A igreja evangélica brasileira, ela sofre hoje o pecado da tietagem. Pregadores e cantores, eles são vistos como astros, como atores que sobem no púlpito para dar um show. Paulo, ele precisa perguntar à igreja: quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? E a resposta é: são apenas servos. Um regou, o outro colheu, mas o crescimento veio de Deus. Não coloquem a atenção de vocês em líderes humanos. Não ponham um líder em um pedestal. Não coloquem um homem numa posição que ele não pode estar. Só Jesus Cristo deve ser exaltado na igreja. E todas as vezes que a igreja começa a dar mais importância ao pregador, ao pastor, ao mensageiro do que à própria mensagem, ela está prestando culto à personalidade, e isso é pecado. A natureza humana, ela gosta de líderes carismáticos. A natureza humana, ela gosta de líderes diferentes, que propõem algo novo, que propõem uma mensagem nova. A igreja de Corinto estava enfatizando mais o mensageiro do que a mensagem. Por isso surgiu a divisão dentro da igreja. Eles tiraram os olhos do Senhor e colocaram nos servos do Senhor, e isso levou à competição.
Paulo ele precisa dizer que o culto à personalidade é reflexo de dois pecados. O primeiro, a infantilidade espiritual, e o segundo, a carnalidade. Paulo enfatiza que eles eram crianças e também carnais, pelo fato de estarem seguindo a homens e não a Cristo. Porém, Paulo ele começa a tratar desses assuntos de forma transparente. Muitas vezes, quando a gente quer tratar de algum problema dentro da igreja, a gente não trata da mesma forma. Paulo ele fica sabendo das contendas na igreja, da divisão, e ele informa a igreja sobre o problema e deu o nome de quem lhe trouxe o problema. Hoje é muito comum a gente ouvir comentários do tipo, tem alguém dizendo isso ou aquilo na igreja. Ou então, o pessoal anda comentando isso ou aquilo. Ou ainda eles falam, o pessoal está muito insatisfeito, o pessoal não está contente com isso ou aquilo. Porém, falar algumas pessoas, alguém, o pessoal, são termos indefinidos e eles não devem ser usados. Paulo ele age diferente. Ele diz aos irmãos daquela igreja que chegou uma notícia da casa de Cloe informando dos problemas da igreja. Informando sobre a divisão dentro da igreja. E quando as coisas são tratadas em um ambiente de abertura e de transparência, o mal é tratado e resolvido sem deixar mágoa, rancor, ranço. E depois de apontar o problema, Paulo ele roga aos irmãos em nome de Jesus que eles falem sempre a mesma coisa, que não haja entre eles divisões. E a palavra divisão é a palavra grega cisma, cujo significado é rasgar um tecido. O que Paulo está dizendo é que havia na igreja algo como um tecido rasgado. E o que eles estavam fazendo era rasgar a igreja. Paulo ordena a igreja em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E Paulo ele vai mencionar 4 partidos dentro da igreja. Uns falam, eu sou de Paulo. Outros falam, eu sou de Apolo. Outros falam, eu sou de Pedro. E outros falam, eu sou de Cristo. E o primeiro partido era o Partido Liberal de Paulo, o PLP. O Partido Liberal de Paulo era o partido dos fundadores da igreja. Paulo ele foi um evangelista fundador da igreja de Corinto. Ele que iniciou a obra em Corinto. Então, aqueles primeiros membros da igreja começaram a dizer, não, Paulo que fundou a igreja, Paulo que começou tudo por aqui, ele foi o fundador da igreja, nós fomos os pioneiros, nós somos os primeiros, nós estamos ligados a Paulo, nós somos do partido de Paulo. E esses do partido de Paulo eram aqueles que engrossavam a mesma linha de pensamento de Paulo sobre graça. E é bem provável que esses primeiros membros fossem pessoas que controlavam a estrutura da igreja e possivelmente não deixavam os novatos participar dela. Isso é algo bem comum que acontece nas igrejas. A gente acha que quem é novo, quem chegou agora, quem é diferente, quem fala um pouco diferente, se veste um pouco diferente, não pode participar dela. É muito provável que esse partido quisesse converter a liberdade em libertinagem e utilizasse seu cristianismo como uma desculpa para fazer o que eles bem quisessem, porque eles eram os antigões da igreja. Eles que mandavam e desmandavam, ninguém novo podia chegar lá e pensar algo diferente deles. E eles pregavam a graça barata, que se eu sou salvo pela graça, eu posso agir da forma que eu quiser e ninguém tem que falar nada. E é interessante que o partido seguidor de Paulo contraria e desobedece aos próprios ensinamentos de Paulo. Existia também o partido filosófico de Apolo, o PFA. Apolo ele era da cidade de Alexandria, que era a segunda maior cidade do mundo. Alexandria era o centro da atividade intelectual do mundo.
foram eles que intelectualizaram o cristianismo. Os que diziam pertencer a Apolo eram os intelectuais que estavam lutando para que o cristianismo se tornasse uma filosofia ao invés de uma religião. Apolo era um grande orador, um homem de influência, um homem inteligente, esperto, porque estudou em Alexandria. E é muito provável que o grupo de Apolo tenha sido o grupo dos intelectuais, daqueles que gostavam de um discurso bem elaborado, bem eloquente, cheio de beleza. Aqueles caras que ficam analisando cada palavrinha do pregador. E se não falar do jeito que ele quer, não está bom. Se aquela igreja, o pregador, falar um pouquinho diferente do que eu penso, eu vou embora. E aquele grupo, ele formou uma elite cultural dentro da igreja. E existia também o Partido Conservador de Pedro, o PCP. Essas pessoas, elas iam às sinagogas, elas estudavam a lei, elas observavam os ritos dos judeus na época, e os membros do partido de Pedro eram aqueles que ensinavam que o homem devia observar a lei para a salvação. Eles eram os legalistas que exaltavam a lei. Para quem não sabe, legalismo é você acrescentar algo à obra de Cristo. É dizer que você precisa fazer algo para ser salvo. É dizer que você precisa cumprir fielmente a lei para ser salvo. Ou precisa servir na igreja, ou precisa cortar o cabelo de certa forma, ou precisa abandonar certo comportamento, como tatuagem, brinco, essas coisas. Coisas sem fundamento bíblico para acrescentar algo à obra de Cristo. Porém, a obra de Cristo é perfeita. Não há nada que a gente faça que acrescente algo. E esse partido, eles olhavam para as pessoas, e se a pessoa, por algum acaso, pisasse um pouquinho fora da lei, ela já estava excluída da igreja. E a gente vê muito isso em muitas igrejas. Se eu for um pouquinho diferente, pisar um pouquinho fora, a igreja exclui, põe de banco, tira aquela pessoa do ministério. E existia o Partido Cristão de Jesus, o PCJ. E é bem provável que esse partido, com o nome mais bonito de todos, fosse o mais problemático. Talvez esse fosse o partido exclusivista, os exclusivos da igreja. Os membros desse grupo, eles evidenciavam um orgulho espiritual, um contato melhor com Deus do que os outros cristãos, dando a entender que eles eram os únicos cristãos verdadeiros. Talvez esse grupo, eles dissessem o seguinte: quem não estiver do nosso lado, está fora. Quem não estiver no nosso grupo, não tem salvação. Quem não jogar no nosso time, não defender a nossa bandeira, não pertence à igreja verdadeira. Talvez esse grupo fosse aquele que se considerava os iluminados, os espirituais, com quem Deus falava diretamente. Esse grupo não se submetia a qualquer líder. E seu erro não estava em dizer que pertenciam a Cristo, mas em agir como se Cristo pertencesse a eles. Talvez essa seja a descrição de um pequeno grupo intolerante e santarrão. Queria chamar a banda para subir. Dentro de tudo isso que nós aprendemos sobre igreja, sobre as divisões da igreja. Primeiro, um partido fundador. Os que não deixavam a estrutura da igreja mudar. Porém, a gente vive em uma época que o mundo está em constante mudança. O mundo, ele não para de mudar. E o grande desafio da igreja é transmitir uma verdade eterna que nunca muda. E essa verdade eterna é Jesus Cristo em um mundo que está em constante mudança. Eu estava no treinamento de líderes e a gente falou sobre levar a mensagem em um mundo que está mudando. Tudo é novo, tudo é novidade para a gente.
E a missão da igreja é entender esse mundo, não se excluir dele. E esse partido fundador da igreja não queria entender esse mundo novo que eles estavam vivendo. Como eu sempre digo aqui, as pessoas diferentes vão chegar, as pessoas que estão mudando o tempo todo vão chegar, vão entrar aqui, elas precisam entender que a igreja é lugar de esperança para elas. Elas não têm que se moldar a um padrão da igreja local, mas sim se moldar a um padrão de Cristo. Elas têm que buscar se parecer com Cristo e não com a igreja local. Mais uma vez, a igreja é de Cristo. A igreja pertence a Cristo. A mensagem central da igreja é Cristo. As pessoas chegam aqui da forma que elas são, com as feridas delas, com os machucados, com as cicatrizes. A gente está aqui para levar a mensagem de Cristo. A transformação não vem através de algo que eu vou impor para ela, porque eu estou aqui há muito mais tempo. Não vai vir através de algo que eu vou obrigar ela a fazer, porque eu estou aqui desde o começo. A transformação vai vir através do Espírito Santo. E às vezes o Espírito Santo precisa mudar algo em mim, para tentar entender essa pessoa. Será que às vezes o problema está na pessoa que chega, ou o problema está em mim, que estou olhando com olhos carnais e não com olhos espirituais? Começa a olhar para além daquela pessoa que um dia te feriu, que um dia te machucou, que é diferente de você, e começa a olhar para Cristo. O segundo partido, o partido filosófico, Paulo ele mesmo diz que ele não chega a Corinto pregando com sábias palavras, com um discurso persuasivo, mas sim com demonstração do poder do Espírito Santo. Eu não preciso de palavras bonitas, eu não preciso das palavras mais elaboradas, eu não preciso de nada além do poder do Espírito Santo. A mensagem vem dele, não vem de mim. E as pessoas daquele partido não entendiam isso. Elas achavam que uma mensagem ela só teria poder se a pessoa falasse bonito, se falasse dentro do que ela pensa, se falasse dentro das ideias dela, do vocabulário dela. Quando o Espírito Santo fala de forma diferente em cada coração, de forma simples e direta. O terceiro partido, o partido legalista, que se você não se vestir desse jeito, você não é salvo. Que se você não se comportar desse jeito, você não é salvo. Que se você não fizer isso ou aquilo, você não é salvo. Esqueciam de pregar a graça superabundante de Cristo. E esqueciam de dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não existe nada que eu faça que vai aumentar a obra de Cristo em minha vida. Não existe nada que eu tente fazer de melhor nesse mundo que vai melhorar o que Cristo já fez. As pessoas desse partido não entendiam que tudo que eles faziam de bom, tudo que eles cumpriam da lei, não era através deles, era através do Espírito Santo. Eles se vangloriavam pela obra do Espírito Santo. Quem faz através da minha vida é o Espírito Santo, não sou eu, não é você, é o Espírito Santo que faz através da sua vida. E o quarto partido tinha esquecido que o Evangelho não é para um grupo específico de pessoas. O Evangelho é para o mundo. A graça de Deus se revelou salvadora a todos os homens. Não existe alguém que tenha um contato diferenciado com Cristo. Não existe pessoas que tenham uma sensibilidade maior com Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, todos nós que creem em Cristo Jesus têm livre acesso para conversar, para buscar, para se dedicar, para ter intimidade. Não existe contato exclusivo com o Senhor Jesus Cristo. O livre acesso é para todos. A graça se revelou salvadora a todos. As pessoas que estão lá fora, que ainda não conheceram essa graça, elas não são diferentes, elas só estão esperando um contato com essa graça. As pessoas hoje que estão aqui, que às vezes olham ao redor e vê pessoas se derramando, se prostrando, você não é diferente. Se você quer em Cristo Jesus, um dia você vai estar nadando em águas profundas.
Às vezes você está no início da jornada, e a igreja que crê em Cristo recebe o Espírito Santo. Porém, quando a gente recebe o Espírito Santo, a igreja tem que entender que é um processo, como foi falado no começo. Estamos em Cristo, mas estamos passando por um processo, e nesse processo, cada passo, o primeiro passo, as águas do Espírito estão batendo no meu tornozelo, e é muito fácil você andar numa água que está batendo no tornozelo. Você entra e sai a hora que você quiser, você se movimenta da forma que você quiser. No início da minha caminhada cristã, quando eu comecei a crer em Cristo, eu vinha na igreja, eu li um pouco da Bíblia, mas a água estava rasa ainda. Então eu conseguia sair a hora que eu quiser, ia para lugar onde não devia, fazia coisa que não devia, porque ainda estava raso. E nesse processo, buscando, entendendo, me dedicando, porque Cristo foi fiel, a água começou a subir de nível. E aí ficou um pouquinho mais difícil eu sair e entrar a hora que eu quisesse. Porque quando eu estou andando com água no joelho, tem uma certa dificuldade para andar. E quando eu queria ir lá fora, eu me incomodava com essa água. Porém, buscando, me dedicando, buscando intimidade, por conta da fidelidade de Cristo que não abandonou, que continuou lá, perseverando em minha vida, essa água aumentou de nível. E essa água começou a dar na cintura. E quando você está andando com água na cintura, é muito ruim andar na água com ela na cintura. Você tem muita dificuldade. Aí você tem que andar todo torto na praia para sair da água quando ela está aqui. E nesse nível da caminhada cristã, eu senti um grande incômodo quando eu queria sair. Porém, me dedicando, buscando, entendendo e pela perseverança de Cristo, a água subiu de nível. E chega um ponto que ela está transbordando. E quando ela transborda, o Espírito Santo leva você para lugares que você não entende, de um lado para o outro, da forma que Ele quer. E não é mais você quem vive, mas é Cristo que age através da sua vida, é o Espírito Santo que age através da sua vida. Que a gente possa entender e aprender a ser igreja. Que nós não venhamos ter partidos exclusivos. Que a nossa única pregação seja Cristo e esse crucificado em uma cruz, e sua graça que se manifestou salvadora a todos os homens. Fique de pé nesse momento. A nossa oração hoje é para que a graça de Deus se manifeste salvadora a todos nesse lugar. Se você ainda não conheceu a graça, por algum desses partidos terem impedido que você participasse da igreja de Cristo, por você ter se sentido um dia excluído, de fora, dividido, com a igreja rachada, que você possa entender que Jesus está te convidando a fazer parte da igreja de Cristo universal. Você faz parte de uma família, você não faz parte de um grupo exclusivo. Senhor Deus Pai, muito obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado por o Senhor revelar essa graça salvadora em nossos corações. Muito obrigado porque hoje nós não fazemos parte de um partido exclusivo, mas nós fazemos parte da igreja universal de Cristo. Nós fazemos parte da igreja que prega, que ama, que cuida, que trata. A igreja que o centro dela é Jesus Cristo e esse crucificado. A nossa pregação é sobre a graça. A nossa pregação não é sobre coisas que nos separam, coisas que nos dividem, coisas que racham, mas coisas que nos tornam um em Cristo Jesus. Que cada pessoa aqui venha entender que esse lugar é um lugar para ela se sentir abraçada, para ela se sentir parte de algo, para ela se sentir parte do corpo de Cristo. Somos diferentes,
temos características, personalidades diferentes, e para a glória de Deus isso foi feito, para que a gente não venha se vangloriar naquilo que somos, mas naquilo que o Senhor propôs para cada coração cumprir como propósito de vida. Que nós venhamos cumprir os nossos propósitos, Pai, que nós venhamos nadar em águas profundas, que nós não venhamos nos contentar e nos conformar com águas rasas, mas que nós possamos mergulhar no Espírito, junto com a igreja triunfante de Cristo, Pai. Em nome de Jesus, é isso que eu peço, oro e agradeço. Amém.